Boa noite, meus irmãos, nesse momento especial para nós refletirmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor, a Bíblia, nesse dia que você estiver me ouvindo, seja no domingo ou em qualquer outro dia da semana, em qualquer outro horário também. Nós vamos terminar uma série de sermões, de estudos que nós começamos há alguns meses, esse estudo foi denominado como Viagens Inesquecíveis. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo final dessa viagem. O apóstolo Paulo, enfim, chegou à cidade de Roma, e na cidade de Roma ele tem, de fato, o término de toda a narrativa dessa viagem. Ele chega aqui. Ele não é ainda o dia em que o período em que ele vai morrer, martirizado. Isso vai acontecer provavelmente numa segunda prisão, num segundo momento. Pode ser que exista alguém ou algum comentarista que diga que essa já seria a prisão definitiva, mas ela não apresenta os indícios necessários para nós acreditarmos. Afinal de contas, Lucas, quando ele termina a narrativa, ele não vai descrever ou pintar o Império Romano como sendo um império agressor. Não, pelo contrário. A narrativa do final do capítulo 28 de Atos, ela vai mostrando um Império Romano bastante acessível, susceptível a alguma mudança, algum tipo de liberdade, ainda que restrita, mas acontece isso aqui nesse capítulo 28. Nós vamos ler Atos 28, 17 a 31, e diz assim: 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra vocês. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. E esse, de fato, é o texto da nossa mensagem dessa noite, ou do horário que você, meu querido irmão amigo, esteja ou está nos assistindo. Existem alguns ditados populares, que são ditados populares bem diferentes, né? São bem estranhos. Por exemplo, existe um ditado popular que diz assim: o fulano é cuspido e escarrado. Imagina que coisa mais feia, né? Que coisa mais esquisita isso. A pessoa diz para uma criança: olha, o fulano é esculpido e escarrado, que é cuspido e escarrado o pai dele. Isso é um absurdo. É claro que esse ditado não seria, né? Essa não é a forma correta de se falar esse ditado.
Originalmente, essas palavras seriam: o fulano é esculpido em Carrara. Olha a diferença, olha como o ditado andou durante o tempo. O que significa isso? Olha, o menino é tão bonito que parece que ele foi feito em mármore, num mármore importado, inclusive. Existe, por exemplo, o ditado popular: quem não tem cão, caça com gato. Imagina você, meu querido irmão ouvinte, o que seria você sair à noite para caçar com um gato? Quem é que respeitaria você? Quem é que faria a quem você iria impor respeito? O ditado certo é: quem não tem cão, caça como gato, ou seja, caça igual o gato, na espreita, com astúcia, com algum tipo de cuidado, silenciosamente. Assim é o ditado. Um terceiro ditado: hoje é domingo, pé de cachimbo. Meu querido irmão, pensa comigo o que seria um pé de cachimbo. Onde existiria pé de cachimbo? O que é pé de cachimbo? Onde estaria essa planta que seria um pé de cachimbo? O que de fato é o ditado? Como era originalmente esse ditado? Hoje é domingo e o domingo pede cachimbo, do verbo pedir. O domingo pede cachimbo. Então você tem alguns ditados populares bem diferentes, existem tantos outros. Afinal de contas, a língua portuguesa, não a língua portuguesa, as línguas de forma geral, elas são dinâmicas. E elas mudam, elas sofrem adaptações, elas sofrem interferência, elas interferem também na vida e na comunicação humana de alguma forma. O ditado que eu quero trabalhar, ou pensar um pouquinho com você, também para terminar essa primeira parte, é o ditado: quem tem boca, vai a Roma. É outro ditado que também ele não é condizente com a versão original. Tudo nos indica, ou tudo indica, que o ditado original deveria ser: quem tem boca, vai a Roma. Então é do verbo vaiar. Quando as pessoas estavam insatisfeitas com alguma coisa que acontecia em Roma, as pessoas vaiavam as autoridades. Então, é provável que, mesmo que existam alguns ditados, como todos os caminhos levam a Roma, esse ditado em especial, ele deve informar exatamente essa questão, que aquele que tem boca, então ele pode vaiar Roma. O apóstolo Paulo, ele chega em Roma, e é interessante que para o apóstolo Paulo, o que vale do ditado popular é esse ditado modificado, na ideia de que quem tem boca vai, do verbo ir, vai até Roma. Porque Paulo, quando ele chega aqui na cidade de Roma, ele chega exatamente por causa daquilo que ele falou. Vocês estão acompanhando aqui os estudos e vocês sabem disso. Paulo chega até a cidade de Roma por causa daquilo que ele falou lá atrás, quando ele estava sendo julgado por esses mesmos possíveis crimes ou por essas possíveis contravenções. O apóstolo Paulo, ele apela para César. Ele diz lá atrás: olha, eu não vou ser punido por algo que eu não fiz. Por isso, como cidadão romano, eu apelo para César. E por causa daquela palavra do apóstolo Paulo, ele chega até Roma para ser julgado nas cortes ou nas instâncias superiores. Então, para Paulo, funciona de fato o ditado: quem tem boca vai a Roma. Porque por aquilo que Paulo falou, ele chega até Roma para ser julgado nessas instâncias superiores. E Paulo chega em Roma, na cidade de Roma, depois de uma longa viagem, longos julgamentos, grandes aventuras. O apóstolo Paulo aqui, ele vive dias de grande tensão, de grande pressão. O apóstolo Paulo, ele desvia sua viagem, por exemplo, só na ilha de Malta, quando há o naufrágio do navio em que eles estavam. Só na ilha de Malta, Paulo ele permanece ali por mais de provavelmente 3 meses, ou um pouco mais do que esse período. Ali na ilha de Malta, ele sofre com alguma desconfiança, porque ele consegue escapar do naufrágio, mas quando ele chega na ilha de Malta, ele é picado por uma víbora. E as pessoas pensam: olha, esse homem deve ser... os deuses devem estar extremamente irritados com esse homem. Afinal de contas, esse homem escapou de um naufrágio e agora, nesse momento, ele está sendo picado por uma víbora. Depois, nem o veneno daquela serpente tem algum efeito na vida de Paulo. Então, eles começam a enxergar Paulo de outra forma. Olha, esse homem, na verdade, deve ser uma divindade.
ele cura várias pessoas naquela ilha. Então, as aventuras de Paulo são aventuras grandes, são aventuras muito recheadas de histórias e de narrativas bastante interessantes. Hoje, meus queridos irmãos, Paulo chegou em Roma, então ele deixa a ilha de Malta, ele chega até Roma. Chegando em Roma, ele está preso numa prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar, e tudo indica que era uma prisão domiciliar paga pelo próprio apóstolo Paulo. Não é muito certo, ou pelo menos não há um consenso da fonte de renda de Paulo para que ele pagasse aquela prisão. A defesa de que ele, nesse processo de prisão domiciliar, que ele pudesse trabalhar durante o dia. Então, assim, ele poderia pagar os custos da sua prisão. É óbvio que, por ser missionário e conhecido e tão querido pelas igrejas, que Paulo pudesse ser mantido por aquelas comunidades. É importante levar em consideração que as comunidades eram comunidades muito pobres, as igrejas muito pobres. As igrejas enfrentavam até confisco dos seus bens, o espólio dos seus bens por serem cristãos. Havia um preconceito em relação à igreja. Então, é difícil também, por outro lado, entender que a igreja nessa época pudesse ter recursos financeiros para manter Paulo. Mas provavelmente está entre essas duas possibilidades. Ou Paulo trabalhava durante o dia fazendo tendas, consertando tendas de couro, ou Paulo era sustentado pelas pessoas, pelos irmãos das outras comunidades, das outras igrejas. Uma dessas duas possibilidades. Chegamos em Roma, então, e Paulo ali na prisão domiciliar, ele começa um processo de pregação, de ensino, de escrita, e nesse processo, nesse período em que Paulo passa em Roma, 2 anos, irmãos, 2 anos inteiros, quando você faz a leitura das narrativas bíblicas, a impressão que nós temos, ou que você pode ter, é que isso passa muito rápido. Não é? Parece, olha, ele ficou preso aqui 3 dias, 4 dias. Não, 2 anos em Roma. Esse é o período, isso não é, esse tempo ele não é determinado, essa cronologia não é determinada por estudos posteriores, mas pela própria narrativa do evangelista Lucas, que agora está escrevendo aqui o livro de Atos. Ele diz, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. Nessa casa que Paulo havia alugado, eu quero conversar com os irmãos, nessa casa, nesse período, nas pregações na cidade de Roma, na estada de Paulo ali naquela capital belíssima do Império Romano, que inclusive até hoje é uma cidade muito linda, visitada por milhões e milhões de turistas anualmente. Eu quero conversar com vocês, meus queridos, sobre alguns aprendizados importantes, Eu termino a série das viagens inesquecíveis de Paulo, pensando em aprendizados. Essa é a minha palavra. O primeiro deles, o primeiro aprendizado é que Jesus, na vida do crente, na vida do cristão, Jesus Cristo, ele precisa ser o centro, o âmago. Jesus, de fato, precisa ser o umbigo do mundo, o umbigo da vida do crente, o centro, o epicentro, é Jesus na vida do cristão. Essa figura que vocês estão vendo aí no slide, ela é uma figura que nos remete a um método de evangelismo que foi bastante usado antigamente, não sei como é que anda hoje, da Cruzada Estudantil para Cristo, que você levava um livretinho para a porta da casa de uma pessoa, para a pessoa na rua, e você fazia uma pergunta para ela. Você conhece as 4 leis espirituais? A tendência da pessoa é responder que não. No momento em que ela respondia que ela não conhecia, você então abria o diálogo com ela. Mas havia também os casos das pessoas já quererem escapar daquela abordagem e dizer, conheço sim. Aí você dizia para ele, então eu vou te explicar de novo, eu vou te ajudar a lembrar aquilo que você já aprendeu um dia. E no meio do livreto tinha uma figura muito parecida com essa, que você perguntava para a pessoa, tinha primeiro uma cadeira dessa, um trono desse, semelhante a esse que você está vendo aí no slide, e o eu estava no slide e a cruz estava fora. E você mostrava outra figura para a pessoa com Cristo, na cruz de Cristo, aqui essa metonímia, que é a cruz simbolizando todo o cristianismo, o reino de Deus. E aí você perguntava qual dessas 2 figuras representa a sua vida. Na maior parte das vezes as pessoas respondiam, não, eu acho que Cristo está fora do centro da minha vida, do trono da minha vida. E aquilo abria ainda mais o diálogo, a conversa, para que você pudesse falar de Jesus para aquelas pessoas. Essa figura, ela representa bem, meus irmãos, ela representa muito bem aquilo que de fato Cristo deve representar na nossa vida, na nossa história. É o Cristo no trono da nossa vida, nós somos servos desse Cristo.
você tem exatamente essa figura, esse pensamento de que o grande objetivo da minha história é glorificar a Deus, é mostrar ou tornar Cristo conhecido pelas pessoas cada dia mais. O texto aqui de Paulo, né, não de Paulo, de Lucas, mas sobre a história de Paulo, a narrativa de Paulo, esse texto ele nos leva a observar a história. Quando Paulo chega em Roma, ele é arguido pelos judeus que estavam ali em Roma. Inclusive, meus queridos irmãos, é interessante aqui porque os judeus dizem, olha, não há nenhuma acusação mais contra você, nós não recebemos nenhuma acusação mais, não temos mais nada sobre você, mas nós queremos ouvir você porque muitas pessoas estão falando acerca da seita. Olha só, eu mudei a palavra acerca só para que ela fosse um pouco mais provocativa. Não é acerca, é sobre, é acima. Alguém está falando sobre aquilo. É interessante que quando você tem a tributação no Brasil, por exemplo, o imposto, a gente chama de imposto de renda, mas não é imposto de renda, é imposto sobre a renda. É de cima para baixo. Aqui a ideia, as pessoas estão falando sobre a religião, sobre essa seita. Elas estão fazendo referência e os judeus querem ouvir aqui que história que é essa. E Paulo, meus queridos irmãos, não perde a oportunidade. Todo o texto, nesse capítulo 28, ele vai descrevendo, melhor, ele vai narrando essa história, esse período de Paulo em Roma e mostrando que sempre Paulo estava recebendo as pessoas na sua casa, inclusive pessoas que eram a princípio acusadoras dele, como os próprios judeus, e Paulo recebia essas pessoas. Na verdade, quando Paulo sentava com essas pessoas, ele vai falar, e o grande assunto, eu acredito que ele falasse sobre a política de Roma, sobre o César, sobre aquilo que César fazia. É provável que eles conversassem sobre as conquistas do Império Romano, sobre as mazelas, os conchavos do Império Romano, mas nunca deixou de ser o prato principal, o assunto principal do apóstolo Paulo, Jesus Cristo. Ele vai falar aqui, ele começou a falar para aquelas pessoas sobre o reino de Deus, sobre Cristo, sobre aquilo que Cristo veio propor para as pessoas. Paulo respirava Cristo, Paulo exalava o perfume de Cristo. Tudo que Paulo era e fazia era motivado por aquilo que ele cria que era em Jesus Cristo. Tanto é que na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala e ele aconselha os coríntios a que esses coríntios possam exalar o bom perfume de Cristo. Ou seja, por onde quer que andar, por onde quer que passar, que o cheiro do cristianismo puro, que o cheiro de Jesus Cristo, que esse perfume possa exalar por meio dos cristãos. Paulo nos mostra que depois daquele dia importante na estrada que conduzia a Damasco, que o próprio Cristo, numa visão, se aproxima do apóstolo Paulo, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. A vida de Paulo foi de fato entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. A vida de Paulo demonstrou claramente que tudo aquilo que ele fazia a partir de então era o que Cristo faria se estivesse aqui e o que eu devo fazer como um servo, como um escravo desse Cristo que me ensinou a viver. Então, queridos, o primeiro aprendizado desse dia, desse estudo, é que Cristo é o centro do discurso, ele é o centro da vida cristã. Segundo aprendizado, meu querido, é a Bíblia, cristão sem Bíblia, ele é um cristão indefeso. Um cristão sem Bíblia é um cristão indefeso, é um cristão que não consegue se defender desses dias, desse mundo. O apóstolo Paulo, ele vai sempre que possível, ele vai usar trechos da própria Bíblia. Na época era a Bíblia do judeu, que nós incorporamos, inclusive, para o cristianismo. Ao Antigo Testamento, especialmente dividido entre Torá, a lei, os escritos e os profetas, essa é uma divisão básica da Bíblia judaica. E Paulo, ele sempre que ele vai se defender, que ele vai falar, ele incorpora trechos da palavra de Deus que eles acreditavam nos seus discursos. Jesus Cristo, Jesus foi tentado em todas as nossas tentações. Quando a gente é mais imaturo ou uma pessoa ainda imatura na vida, na fé, na vida ou na idade, a gente acredita que Jesus foi tentado uma vez e não mais.
Mas o livro de Hebreus fala que Jesus foi tentado em todas as nossas tentações. Então, todas as tentações nossas, Jesus foi tentado. E quando Jesus teve a tentação, a principal, que é a tentação ali no deserto, que Jesus ele tem aquele momento de tanta crise, né? Ele não passa por crise, mas um ambiente crítico, sem comer, tentado, sozinho. Então ele passa por uma grande tentação ali. E são 3 tentações. Jesus, por que você não come? Por que você não faz essas pedras sendo transformadas em pão? Segundo, levou Cristo num lugar alto e disse para Cristo, olha, por que você não se atira desse lugar? E aí todo mundo vai reconhecer que os anjos salvaram você. E uma terceira tentação foi, por que eu disse isso na voz do diabo, por que você não se ajoelha aos meus pés? E se ajoelhando aos meus pés, eu te darei todo o mundo. O inimigo, ele é mentiroso. Como é que ele poderia dar algo que não era dele? Então essa é a proposta. Proposta que ele faz para tanto de nós, né? Olha, seja um traidor, seja um adúltero, você vai ter prazer. Olha, seja desonesto nas suas relações financeiras, você é bobo daquele que é justo, daquele que é honesto. Então o diabo sempre mentindo. E é interessante que nas 3 tentações de Jesus, Jesus não usou um discurso próprio, mesmo sendo Deus. Jesus não vai usar aqui a perspectiva da filosofia da sua época. Com certeza, Jesus conhecia toda a filosofia da sua época. Jesus, ele é aqui um período mas um período posterior à grande filosofia grega. Então, Jesus conhecia provavelmente todos esses autores, todos esses escritos. Mas Jesus, para se livrar da tentação, ele usa a Bíblia, ele vai na própria palavra. Quando ele foi tentado a transformar ali a pedra em pão, ele usa Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio 8, versículo 3, diz assim, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus vai lá no livro de Deuteronômio para responder o diabo lá nos seus dias. Depois, na segunda tentação, Jesus vai usar uma poesia. Jesus usa a poesia do livro de Salmos, o Salmo capítulo 9, sempre tentado a falar Salmo capítulo, né? O Salmo de número 91, versículo 11 e versículo 12, diz assim, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Interessante aqui que essa fala nem é a fala de Jesus, é a fala do próprio diabo, usando a Bíblia para tentar, para fazer a mentira dele prevalecer. Percebe que havia também um conhecimento bíblico da parte daquele que era tentador. Depois Jesus volta em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, e Jesus também vai responder a tentação dizendo o seguinte, temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Quando ele é convidado a se ajoelhar diante do diabo, ele diz, olha, só a Deus prestará culto, só Ele. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Aqui no texto lido de Atos capítulo 28, Paulo está usando um texto de Isaías capítulo 6, versos 9 a 10, quando o profeta Isaías, ele entrega uma profecia ali para as pessoas da sua época, e a profecia é o seguinte, olha, vocês vão ouvir, irão ver, mas não irão acreditar. E Paulo está dizendo a mesma coisa para os judeus, para os hebreus, para os israelitas do seu tempo. Olha, vocês irão ver, ouvir, mas não vão acreditar. É a mesma fala. Paulo está usando a Bíblia, lá do Antigo Testamento, para conversar com os judeus do seu tempo. Queridos irmãos, nós somos de uma época, talvez a nossa geração, aí da década de 70, 80, uma geração que conhecia todos os livros da Bíblia de cor, nós sabíamos a ordem desses livros. Nós formamos uma geração de pessoas que decoravam versículos como uma tarefa cotidiana.
As gincanas bíblicas, não sei se você se lembra dela, especialmente aquela da velocidade de encontrar versículos na Bíblia. Era desembainhar a espada e você tinha que correr e encontrar ali rapidamente um versículo bíblico. Nós somos de uma geração que nós aprendemos muito a Bíblia. Mas hoje, a nossa geração moderna, ela tem estudado muito pouco a palavra, muito pouco a Bíblia. E nós jamais vamos estruturar a nossa fé em cima apenas de experiências. As experiências são importantes, mas elas não podem ser a base que solidifica a nossa história, a nossa fé, o nosso cristianismo. Não pode ser. Eu li uma reportagem hoje ou ontem, ela está no guiame.com.br. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, nas últimas 4 semanas, 48% dos cristãos já não assistiram mais o culto online que foi mandado ou publicado para que ele pudesse assistir sem estar presente na igreja. 48% já não estão mais assistindo aos cultos online, meu irmão. Imagina, depois eu posso verificar isso aqui com um pouquinho mais de precisão, mas nós tivemos nas gravações nossas, os nossos sermões, nós tivemos mais de 100 visualizações, 130 visualizações em um sermão lá nos primeiros, lá na Semana Santa. O último sermão ele não passou de 26 visualizações. O YouTube demora um pouquinho para processar, então deve ser um pouquinho mais do que isso. 30 visualizações, irmãos, 30. Com mais 20 pessoas presentes na igreja domingo à noite, 50 pessoas, você coloca a família ali, a turma que assistiu junto, no máximo 80, 90 pessoas. Nós somos uma comunidade de 200 pessoas. Os números me dizem que 50% dos irmãos da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã não fizeram seu culto doméstico na semana passada, pelo menos não fizeram usando o material que foi indicado e que foi levado para você. Queridos irmãos, sem Bíblia, nós nos tornamos cristãos indefesos. Então esse é o segundo aprendizado. Bíblia para proteger o cristão nos dias em que ele está vivendo. E o terceiro e último aprendizado, voltarei nele. A semana passada o sermão foi todo sobre oportunidades. E vou trabalhar com vocês aqui para fechar. Creio que é uma palavra importante dessas viagens de Paulo. Afinal de contas, o apóstolo Paulo ele nunca perdeu uma oportunidade de fazer aquilo que precisava ser feito. O apóstolo Paulo sempre trabalhou com as oportunidades como sendo a única que ele pudesse ter. E de fato, querido irmão, muitas das nossas oportunidades, elas são únicas mesmo, muitas. Uma oportunidade às vezes no trabalho, um relacionamento saudável, um casamento, de melhorar a vida financeira, a vida intelectual. Há algumas oportunidades dessas que elas não voltam, que elas passando, elas não voltarão. Aqui, o apóstolo Paulo não perdeu a chance. Quando ele chega em Roma, o normal, o tradicional era Paulo ir até uma sinagoga. A sinagoga, meu querido irmão, para quem não conhece, é o lugar de culto do judeu no mundo. Em vários lugares do mundo existem sinagogas. É ali onde os judeus se reúnem. E a sinagoga ela tinha um papel muito mais importante do que apenas o culto para o judeu. A sinagoga ela era uma representação da vida social e civil do judeu. Então ali eles resolviam seus problemas, eles julgavam as suas causas e também faziam as leituras da Bíblia do seu tempo, as meditações ali. O apóstolo Paulo, tradicionalmente, ele teria ido aqui para uma sinagoga, mas ele não vai porque ele estava preso. Ou havia ali um guarda que protegia, que guardava o apóstolo Paulo para que ele não fugisse, embora Paulo também não fugiria, creio eu. Mas ele estava preso, talvez não pudesse sair, e ele não ia para a sinagoga. Então se eu não posso ir para a sinagoga, então eu não vou fazer aquilo que eu precisava fazer, porque eu não tenho oportunidade não. Pelo contrário, como Paulo estava preso dentro de casa, ele não foi mais até as pessoas, mas ele conseguiu alternativas para que as pessoas fossem até ele. Inclusive os judeus aqui na narrativa, a narrativa conta que os judeus foram até o apóstolo Paulo. Por causa da prisão do apóstolo Paulo, ele pôde escrever várias cartas conhecidas como epístolas ou cartas da prisão. Era uma oportunidade que ele teve. Talvez a vida do apóstolo Paulo tivesse se tornado um pouquinho mais tranquila. E por causa dessa quarentena que Paulo passou, desse isolamento social dos seus dias, Paulo ele encontrou a oportunidade de escrever textos bíblicos, cartas que até hoje edificam a igreja nos nossos dias.
Paulo, ele não perde a oportunidade. Eu fui até o livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, né, o mesmo Lucas que escreveu o livro de Atos. Você vai perceber lá na narrativa de Lucas, um historiador. Lucas é uma pessoa que tem um cientista dos seus dias, né? Um historiador, alguém que pesquisou, que foi atrás, para conhecer toda a história de Jesus. E ele narra um episódio quando Jesus é preso. E ali no meio do julgamento, em cada uma daquelas instâncias de julgamento, Jesus diz aos seus acusadores: por que eu não estou entendendo vocês? Por que vocês vieram até mim com facas, com espadas? Sendo que todos os dias eu estava com vocês, caminhando e andando com vocês no templo. Eu parei para imaginar quantas oportunidades aqueles homens perderam ali de estarem com Jesus. Imagina que preciosidade, querido irmão. Você tendo Jesus para o ensino, para a celebração, para a comunhão, para uma caminhada, que seja para um milagre, que seja para ouvir uma parábola de Jesus. Aqueles homens perderam todas as oportunidades deles naquele período. Queridos irmãos, volto a falar, não tenho dúvida de que dias de oportunidade também são dias de crise. Diz o ditado popular que vento calmo não faz um bom marinheiro, que o bom marinheiro é feito quando os ventos são fortes. E eu não tenho dúvida de que esse período também é período de grandes oportunidades. Tenho falado isso já há algumas semanas. Oportunidades de cultos domésticos em casa, de você se encontrar mais com seus filhos, com sua família. Oportunidades de rever a carreira, oportunidades de rever a forma de utilização do dinheiro, dos recursos financeiros. A oportunidade de ver a necessidade do próximo, de olhar o próximo, necessidade de se encontrar com você mesmo em alguns aspectos importantes da sua vida. Não sei o que é que Deus tem colocado para você como oportunidade de pregar o Evangelho, de evangelizar a sua família, a sua casa, de usar as redes para falar daquilo que as pessoas também precisam ouvir e que estão carentes de ouvir. Paulo jamais perdeu as oportunidades. E eu termino, queridos irmãos, é o the end, o final. Terminamos tudo, por onde Paulo passou, nas 3 viagens missionárias, por onde ele passou, por onde Paulo andou, por onde ele navegou, por onde ele pregou, por onde ele descansou, viveu, morou, em todos esses lugares, Paulo fez o que ele mais sabia fazer, que era viver o Evangelho de Cristo, o reino de Deus, em toda a sua intensidade. Então a minha fala para você é o seguinte: você é o gerente de banco? Seja um gerente de banco intensamente cristão. Você é um vendedor, você é um empresário, você é um professor, você é um pastor, um missionário, você é uma criança, um adolescente, você trabalha com marketing digital, por exemplo, como estamos aqui agora. O que é que você faz? Toda a nossa vida, ela deve exalar o bom perfume de Cristo. E fazendo o que eu fui chamado para fazer, andando pelos caminhos por onde eu devo andar, eu devo viver o cristianismo acima de todas as coisas e fazer aquilo que Cristo fez e nos ensinou. Queridos, esse é o fim do meu sermão de hoje e também o fim dessa série tão maravilhosa. Não sei nem quantos sermões foram, creio que uns de 12 a 15 estudos sobre as viagens missionárias de Paulo. Eles começaram lá antes da quarentena e depois entraram a quarentena. Estamos estudando e terminamos aqui essas belíssimas narrativas da viagem missionária de Paulo. Que Deus os abençoe. Na próxima semana um sermão diferente, será sobre família. Vamos começar uma semana da família na igreja. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esta palavra, por esse dia, por essa família, por esse irmão, por esse amigo, por quem está me assistindo nesse momento. Que o Senhor Deus possa fazer com que a palavra alcance o coração e a vida de cada um. Se há algum pedido especial nesse momento que a pessoa está colocando diante do Senhor, que como bom Deus, como um bom Pai, o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa nesse momento, Senhor. Deus amado, conduz a nossa vida, a nossa história, a fim de que possamos viver aquilo que o Senhor deseja. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse momento e com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, hoje, amanhã
e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém.